E é dessa forma que você vai se tornar seu próprio líder e naturalmente vai se transformar em uma autoridade na qual as pessoas irão se inspirar e seguir o exemplo, né? E vai acabar sendo uma influência positiva na sua própria vida e na vida das pessoas que te cercam, das pessoas que te amam, que trabalham com você, enfim, pro meio que você vive. Olá, eu sou a Tata Mello, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nesse mês a gente está trazendo insights sobre o livro Mente Blindada de Susan Anderson. Esse livro ele apresenta 12 métodos para reprogramar o nosso cérebro para que a gente transforme nossa mente em uma mente positiva, em uma mente blindada. E hoje, para continuar a nossa conversa sobre como transformar nossa mente em uma mente blindada, a gente vai conversar sobre mentalidade e emoções, como controlar o seu estado de espírito. Esse é o terceiro tópico, o terceiro método de reprogramação da nossa mente, apresentado pelo livro Mente Blindada de Susan Anderson. E o primeiro insight que a gente traz desse tópico, desse capítulo do livro, do terceiro capítulo do livro, é a inteligência emocional, nossa inteligência emocional nos torna imparável. As suas emoções, elas são suas aliadas, na verdade, e elas estão sempre apontando o que precisa ser corrigido, o que precisa ser curado, o que precisa ser melhorado em você, nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas atitudes, na sua forma de viver, no seu estilo de vida, e também apontam o que pode ser reforçado, ou seja, aquilo que faz, o que te faz bem, o que está te trazendo, o que está te agregando, o que está agregando sua vida, o que está te fazendo progredir, né? De alguma forma, seja moralmente, seja materialmente, seja, enfim, está te fazendo evoluir positivamente, certo? Então, a gente tem que ter nossas emoções como nossas aliadas. A gente tem que fazer as pazes com nossas emoções, fazer as pazes conosco mesmos, né? Porque, afinal de contas, as emoções fazem parte de nós, somos nós também, né? E quando a gente aprende a escutar, a perceber as nossas emoções, a gente consegue avançar, a gente consegue usar as nossas emoções a nosso favor. E aí a gente chega com o nosso segundo insight sobre o terceiro capítulo do livro Mente Blindada de Susan Anderson, que é canalize suas emoções negativas para a construção de algo positivo. A gente precisa aprender a usar as nossas emoções a nosso favor. A gente precisa aprender a usar, inclusive, as emoções de aspecto negativos a nosso favor. Por exemplo, a raiva. Quando a gente está sob estresse extremo, a gente tem uma capacidade de foco e concentração bem maior. Por exemplo, quando você se torna uma pessoa, quando você sente raiva, quando você sente a frustração de, por exemplo, estar fazendo uma coisa que você não gosta, de estar sendo humilhado, de estar sendo maltratado, embora esteja se esforçando para fazer o seu melhor, por exemplo, do seu trabalho. Você pode canalizar essa emoção, você pode canalizar essa raiva, essa agressividade que seu corpo, né, começa a produzir, a adrenalina, tudo isso para você conseguir aumentar seu foco, a sua concentração, para construir algo a seu favor, para construir algo que faça sentido para você, que esteja alinhado com o seu desejo, com os seus objetivos, entende? E é aí que entra a importância da gente ter o domínio sobre nós mesmos, né? A gente conseguir perceber o que a gente está pensando, a gente conseguir ter essa consciência de nós mesmos, observar nossos pensamentos, observar nossas escolhas, nossas atitudes e, em vez de sermos dominados, a gente dominar as nossas emoções, usá-las a nosso favor e não simplesmente deixar que elas provoquem em nós e em nossas vidas um caos ou qualquer coisa que não esteja sob o nosso controle, né? E aí, nessa sequência, é importante, no terceiro insight, sobre o terceiro capítulo do livro Mente Blindada, de Susan Anderson, a gente traz a importância da gente desenvolver o nosso estado de fluxo para que a gente consiga manter e desenvolver um maior foco, maior concentração, maior produtividade e criatividade
na execução de nossas atividades e da prática dos nossos planos, das nossas metas, dos nossos pequenos objetivos, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo maior. Quando você consegue atingir seu estado de fluxo, todas as atividades que você executa com propósito, com intenção, se tornam mais leves, mais produtivas e naturalmente você consegue executá-las de uma forma mais, vamos dizer assim, eficaz. O estado de fluxo é um estado mental no qual a gente está entre o lutar e o fugir. A gente está entre o estresse e o prazer. São liberados nesse momento hormônios os quais nos proporcionam uma sensação de plenitude, de tranquilidade. A gente pensa menos, sabe? A gente cogita menos, a gente pensa menos no futuro, no passado, analisa menos as coisas. A gente simplesmente, por isso que o nome é estado de fluxo, a gente simplesmente segue aquele fluxo, né? A gente simplesmente vive aquele momento, a gente está naquele momento 100% presente no que a gente está fazendo. E aí dessa forma a gente é como se fosse uma coisa natural, uma coisa automática, e a gente vai vivendo aquele momento, né? Seja lá o que a gente esteja fazendo, pode ser lendo um livro, escrevendo texto, enfim, fazendo uma corrida, né? E a gente está tão presente, a gente está tão focado naquele momento que a gente, até os nossos pensamentos diminuem, se abrandam e a gente consegue viver aquele momento de forma mais eficaz, mais verdadeiro, mais de forma realmente presente naquele momento, sabe? Nesse momento é como se só existisse você e a atividade que você está executando naquele momento. E por isso o seu nível de consciência ele se amplia bastante. Você consegue ter um nível de consciência muito maior na atividade, sobre a atividade que você está executando e melhorando assim, de forma considerável e desenvolvendo outras características favoráveis à execução das suas atividades, como a criatividade, por exemplo. Nesse momento, o estresse e a ansiedade em você estão completamente controlados. E aí é isso que faz com que você consiga estar completamente presente naquele momento e faça com que você se torne completamente imparável naquela atividade e na execução daquele objetivo, né? na conquista da conclusão daquele objetivo, da execução das atividades que te levam à realização do seu objetivo maior. Por isso é muito importante você conquistar, você entender, você procurar desenvolver o seu estado de fluxo. Quando a gente está no estado de fluxo, a gente ativa o nosso modo padrão. O nosso modo padrão é aquele modo, digamos, em que a gente funciona de modo automático. E quando a gente está nesse modo, a gente relaxa, a gente descontrai, a gente consegue ter... E é nesse momento de descontração que a gente consegue ter nossos devaneios, que a gente consegue trabalhar a nossa imaginação consegue fluir de maneira mais natural, de maneira mais livre. E aí é nesse momento que a nossa criatividade cresce. E aí é nesse momento que surgem as nossas melhores ideias, e é aí que surgem as soluções para as questões que a gente tanto busca resolver, para os empecilhos, né? Para aqueles obstáculos que aparecem. Esse é o momento que a gente precisa desenvolver para poder ter a criatividade de solucionar e de criar. No quarto insight do terceiro capítulo do livro Mente Blindada de Susan Anderson, a gente vai trazer respeite o seu corpo, porque ele te dá sinais. Nesse mundo, você existe enquanto corpo, enquanto matéria. Nós existimos enquanto corpo, enquanto matéria. Portanto, a gente precisa, é o básico que a gente precisa fazer, é cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, porque a gente depende dele para qualquer tipo de realização. E o nosso corpo, assim como as nossas emoções, está dando o tempo todo, está conversando com a gente o tempo todo, né? Afinal de contas, somos nós mesmos, né? O meu corpo sou eu.
E ele está o tempo todo conversando comigo, ele está o tempo todo me dando sinais, ele está o tempo todo dizendo se está bem, se não está, o que precisa ser melhorado, assim como as emoções. E é com ele que a gente evolui. Por isso, a gente precisa dar a ele o devido valor e o devido respeito. Observe sempre seus pensamentos, suas sensações, para que você consiga estar sempre controlando, para que antes que o seu pensamento, as suas emoções e o que tudo isso implica, porque a gente, como a gente já falou, o nosso pensamento se torna palavra, que se tornam atos, que se tornam hábitos. E antes que isso se torne uma coisa nociva para nossas vidas, a gente precisa observar para que a gente possa tomar, vamos dizer assim, as devidas providências para regular esses pensamentos e essas emoções, para que a gente tenha um controle sobre eles e não eles sobre nós, e antes que eles também possam causar algum dano ao nosso corpo, já que o que a gente pensa, o que a gente sente e nossos pensamentos e nossas emoções, se não forem bem cuidados, também podem provocar as doenças, podem se somatizar, provocando as doenças psicossomáticas e trazer para o nosso corpo condições tóxicas, condições nocivas, condições degradantes mesmo para o nosso corpo, prejudicando dessa forma tudo em nossas vidas, Porque a gente precisa do nosso corpo para tudo, para nossas atividades, para viver, para cuidar das pessoas que a gente ama, enfim. Então a gente precisa ter esse controle, mais uma vez a importância do controle sobre o que a gente pensa, para que isso também não recaia sobre o nosso organismo físico, nosso organismo, nossa parte orgânica mesmo, de funcionamento mesmo natural do nosso corpo. Em momentos de crise, você precisa parar, você precisa respirar, você precisa lembrar de respirar, inspirar. Se concentre na inspiração, se concentre na expiração, se concentre no movimento do seu abdômen quando você está respirando, certo? E isso vai te ajudar a regular as emoções naquele momento. Inclusive, eu falo sobre algumas técnicas que a gente pode ter para regular nosso estado de espírito no artigo que eu publiquei essa semana no meu site. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês acessarem e dar uma lida. Vale muito a pena. É bem prático, é bem objetivo e vai ajudar bastante vocês a regular essas emoções, a regular nossos pensamentos de forma prática e simples. Afinal de contas, na maioria das vezes, o que nos desregula não são os fatos realmente, são as nossas interpretações sobre os fatos, Nosso viés, junto com toda a carga do que a gente já viveu, da nossa bagagem e de julgamentos, enfim. Então, a gente precisa cuidar bem disso, do que está dentro de nós, para que a gente consiga lidar melhor com o que está fora de nós. Gostaria de trazer 3 dicas para vocês, para finalizar esse vídeo. E a primeira delas é: questione sempre os seus pensamentos, questione sempre suas emoções, principalmente quando forem pensamentos e emoções nocivos a você, tóxicos, pensamentos e emoções negativos, que causam em vocês mais tendências, mais inclinações, certo? Que tendem a causar desavenças, que tendem a causar sentimentos ruins, tristeza, depressão, raiva. Sempre questione e sempre controle. Você tem que ter em mente que é você que tem que dominar-se, Porque seus pensamentos, seu corpo, sua alma é você, todos eles são você. Então cabe a você ter esse controle, não deixar mais se deixar levar, pela vida que a gente vive, pelo meio que a gente vive. É a gente que tem que segurar as rédeas de nossa própria vida, de nossas emoções e dos nossos pensamentos. E é dessa forma que você vai se tornar seu próprio líder e naturalmente vai se transformar em uma autoridade na qual as pessoas irão se inspirar e seguir o exemplo, E vai acabar sendo uma influência positiva na sua própria vida e na vida das pessoas que te cercam, das pessoas que te amam, que trabalham com você, enfim, pro meio em que você vive.
Outra dica que é fundamental para a construção dessa mentalidade, da harmonia entre a nossa mentalidade e as nossas emoções, do nosso controle do estado de espírito, é justamente a gente, assim como a gente alimentar em nós mesmos bons pensamentos, boas emoções e até sobre as emoções de aspecto negativo, a gente construir coisas positivas para nós, né? Ou seja, ter o controle sobre o que a gente sente, o que a gente pensa a nosso favor e a favor do meio em que a gente vive. Eu gostaria de acrescentar a construção de bons relacionamentos. Afinal de contas, o nosso meio, as pessoas com quem a gente se relaciona, com certeza influenciam na construção do nosso caráter, na construção de quem somos, na construção das vidas que a gente deseja, da realização dos nossos objetivos maiores. Então, isso não é uma coisa banal, isso não é um detalhe, isso é muito importante. Você precisa ter relacionamentos alinhados com o que você deseja, com seus objetivos, com quem você é e com quem você deseja ser.